Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil, que é o podcast da Unipol, e a gente tem feito já vários episódios, no início tratando um pouco do Seminário Futuro do Estado Brasileiro, e eu estou aqui com um grande amigo, professor, doutor em Direito pela Complutense de Madrid, mestre Porto, Lisboa, professor da UF, foi tecnicamente meu professor, mas quando eu estava saindo ele estava entrando, e também professor da Unipol, aceitou o desafio de gravar e fazer parte desse time. O professor André Sadi, muito bem-vindo, muito obrigado. E eu fiz essa introdução porque você participou do Seminário Futuro do Estado Brasileiro, que a gente vai falar aqui. E no início desse podcast Debate Brasil, a gente pegou os professores, os participantes. Então, o primeiro foi o próprio professor Istvan Stumpf, que foi o conferencista de abertura. Sim. Então, vai ser até interessante você voltar um pouco a esse tema tão complicado, digamos assim, sobre o ativismo judicial que a gente tratou no ano passado. Então, primeiro, agradecer muito a tua presença, a disponibilidade, o carinho aqui por esse projeto. Eu que agradeço, Ramiro. Tenho um carinho enorme por você desde a época da faculdade. Depois tivemos outros contatos profissionais, acadêmicos. Sim. Então, eu estou sempre à disposição para contribuir com o que precisar, com os seus projetos sempre de alto nível, projetos que merecem serem executados com pessoas capazes e que possam contribuir. Então, um prazer enorme estar colaborando com mais esse projeto de vocês. Maravilha. Você, a gente alocou aí para você desenvolver um curso, uma matéria sobre o conceito de polícia no direito administrativo. A gente está falando aqui para um público variado, o tema do podcast Debate Brasil, embora a Unipol esteja centrado nos operadores, os profissionais de segurança, e há sempre uma confusão sobre você fala polícia, o próprio conceito de polícia, e falar dentro do direito administrativo. Eu queria que você tentasse aclarar assim, um pouco esse conceito de polícia e como ele se encaixa no direito administrativo. Ao gravar as aulas, mencionei que um dos principais problemas do conceito de poder de polícia é que ele remete ao estado de polícia, um estado em que não se tinha limite, em que se podia fazer o que quisesse e que nada acontecia. E a ideia de ainda usar o termo poder de polícia sempre remete a esse velho estado de polícia que a gente tem tentado evitar. Então, nas minhas obras, nos meus artigos, nas minhas publicações, eu deixei de utilizar o termo poder de polícia e passei a utilizar o termo atividade ordenatória, limitatória ou restritiva. Porque é isso que, na verdade, é o poder de polícia. É uma atividade legislativa ou administrativa, legislativa no sentido amplo, em que o Estado, através do povo, restringe, limita e condiciona as atividades de si mesmo, ou através de atos dos nossos representantes, por nós escolhidos, ou legitimamente ali colocados por uma aprovação no concurso público, em que você tem num ato a restrição que deve observância àquilo que se encontra na lei, mas que também vai minuciar, elucidar, esclarecer, ou diante de uma situação concreta fazer valer o que se encontra na lei, em que vai existir uma restrição, uma limitação, uma condição para o exercício de uma liberdade ou de uma propriedade, que são os dois valores restringidos principalmente por esse tipo de polícia. Por exemplo? Por exemplo, a obrigatoriedade de uso de máscara durante o período da pandemia, em que todos tinham que usar independente da sua vontade. Então, a gente sempre tem ali a persecução do interesse público sobre o interesse privado, para não falar numa supremacia, apesar do período pandêmico ter retomado a concepção de supremacia, que sim, muitas vezes ela é imprescindível para fazer valer em prol de toda a coletividade. Se voltou a aparecer, o termo supremacia sempre foi o termo utilizado pela doutrina administrativista para justificar as razões e as condutas estatais, enfim, desde a sua criação, na época napoleônica até hoje, o direito administrativo desde seu surgimento fala e usa o termo supremacia, mas com a transformação do Estado na década de 80 e 90, principalmente no nosso Estado brasileiro, a doutrina deixou de um pouco de utilizar a ideia de supremacia, até por conta da ponderação de princípios e da teoria dos princípios, para falar em persecução. E hoje, com a pandemia, o pessoal voltou a falar, opa, calma aí, não, de vez em quando realmente a supremacia tem que estar por cima do interesse particular, do interesse público tem que estar por cima do interesse particular. Eu até fiz essa introdução sobre direito administrativo e o termo polícia, porque, por exemplo, em história, eu lembro de uma obra clássica sobre a história do Brasil colonial, e aí
um trecho dizia mais ou menos assim: em Salvador, no século XVIII, a cidade era muito policiada. Inocentemente, quem lê a primeira vez acha que estava cheio de polícia, mas na verdade é dentro dessa chave do poder administrativo, né, do direito administrativo, assim como também a discussão, que é uma discussão polêmica, quando se fala, né, o bordão de Washington Luiz, um dos presidentes da República, da Primeira República, a República Velha, quando dizia que o problema social no Brasil é um problema de polícia. Alguns defendem que ele estava falando mais em relação ao direito administrativo, quais as ações do direito administrativo em relação ao dilema social, né, os cortiços, enfim, já um início de favelização, e não necessariamente que você tinha que baixar o porrete na população. Então é nesse sentido até que eu provoquei. Eu senti a administração, por exemplo, ela... o indivíduo, vou falar do indivíduo primeiro. Né? Antes da Revolução Francesa, ele tinha muito mais liberdade que após a Revolução Francesa. Né? Embora ela tenha vindo supostamente para trazer a liberdade, né, a legalidade e a igualdade, no fim, não foi o que aconteceu. O controle estatal, a cada dia que passa, aumenta mais. E com as novas tecnologias, né, disruptivas e inteligência artificial, esse controle só aumentará. Né? Então, a cada dia que passa, nós perdemos as nossas liberdades. Então, quando se fala em polícia, né, muitas vezes tem relação com esse controle, com a atividade de controle das nossas atividades. Porque o Estado ele quer saber, por exemplo, uma das atividades de polícia é o consentimento de polícia. Né? Então, você pode dirigir, mas desde que você tenha carteira de motorista. Você pode dirigir, mas desde que seu carro tenha uma licença anual né, para ser conduzido. Né? E assim por diante. Não é qualquer carro que pode ser conduzido. Seu carro tem que ter uma matrícula, tem que estar em perfeito estado de conservação, né? E assim por diante. O Estado vai cada dia que passa te controlando. Quer ter um estabelecimento comercial? Tudo bem, mas tá aqui, tem que ter um alvará de funcionamento. Né? E quando você percebe, muito das atividades que você realiza no seu dia a dia, existe, né, uma limitação de polícia. Isso em qualquer momento. Se a gente sai na rua para atravessar um sinal, a gente tem que atravessar por cima da faixa de pedestre. Se a gente estiver conduzindo o nosso veículo, a gente não pode avançar um sinal vermelho. E tudo isso são limitações da nossa liberdade. Nossa liberdade de ir e vir, por exemplo, é limitada por todo o Código de Trânsito Brasileiro, que diz o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Mas é possível dizer que o direito administrativo no Brasil, ele poderia, enfim, talvez seja mal cumprido ou mal acolhido, ou de um lado porque legislações muito rígidas, ou porque é uma questão de cultura? As leis não são feitas para serem cumpridas, não plenamente. Existem muitas leis. Se todas as leis fossem cumpridas, nós provavelmente não conseguiríamos nos mexer. Tá? Então, as leis são feitas para tentar impor condições sociais e, com o tempo, aquele aplicador, o administrador público, né? o executivo que executa as leis criadas pelo próprio povo, ele escolhe quais leis ele quer cumprir. É assim que surge o Código de Trânsito Brasileiro, que eu usei o Código de Trânsito Brasileiro falando aqui, porque durante a aula a gente fala muito, eu falei muito sobre a Polícia Administrativa de Trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, quando surge com obrigatoriedade de todos os carros terem um kit primeiros socorros. Né? Alguém decidiu aplicar essa regra, mas tem várias outras regras no Código de Trânsito Brasileiro que não foram aplicadas. Então, é o que é a teoria do selective enforcement. Até comentei sobre, vou disponibilizar um texto dentro da disciplina para falar sobre, para que as pessoas possam ler, porque a gente não tive tempo ali de desenvolver por conta do tempo de aula, mas é um tema que é pouco explorado, que é a possibilidade de um policial, por exemplo, que normalmente é ensinado na academia que ele tem que aplicar todas as leis, né, porque a sua função é dar um full enforcement a tudo que, né, existe. Então, se ele observa o cometimento de um crime, ele tem que agir, ele não pode se omitir a não agir, né, com exceções àquelas regras estabelecidas na legislação, mas existe uma possibilidade fática, né, da apreciatividade administrativa, que é uma das minhas teses. Eu lembro que você falou uma vez no caso, acho que você estava no pós-doutorado na Inglaterra, em Oxford, do caso da bicicleta, que eu achei genial isso. Eu estava andando de bicicleta, né? A bicicleta lá, né, tem que ter a luzinha depois do período noturno. Eu fui, a luzinha estava funcionando, voltei indo da faculdade e a luzinha tinha parado de funcionar, não tinha percebido. Na verdade, já tinha percebido que já estava ali, coisa de brasileiro, né? Já estava ficando ruim. Mas aí eu corri o risco, né? Aí, quando eu estava voltando, o policial, né, bota a sirene para funcionar, não entendi que era comigo. Até que quando eu entendi que era comigo, eu encostei a bicicleta, o policial saiu, informou que a luzinha não estava funcionando, eu dei umas porradinhas nela, ela voltou a funcionar um pouquinho. Eu falei, a bateria tá ruim. Ele, não, eu sei, mas tem que funcionar, multa de 30 libras. Aí eu falei,
peço desculpa, mas então você tem que aplicar a multa, aplique a multa, porque realmente eu sabia que estava correndo um pouco risco, né? Não falei isso para ele, mas eu falei, né, realmente eu tô errado, o senhor tá certo, né? Ele, vou fazer o seguinte com você, eu vou deixar você ir para casa, não vai andando de bicicleta, vai conduzindo a bicicleta até a sua residência, não me importa se tá perto ou se tá longe, e amanhã, por favor, apareça entre o horário X e Y na delegacia para me mostrar, né, que tá com algo consertado, né? A luz funcionando. No dia seguinte eu poderia não ter aparecido lá, mas fui, mostrei a lâmpada funcionando, né? Ele deu um ok de longe para mim e eu fui embora para casa, né, com a consciência tranquila. Ele não aplicou. Ele teve a apreciatividade de não aplicar a letra literal da lei, mas observar a finalidade da norma, que é muito mais uma finalidade de, né, aprendizagem, de evitar que a conduta seja descumprida e a infração ocorra, né, e com aquilo depois eu nunca mais corri o risco de. Então, quando eu percebia que estava ficando ruim, eu já trocava a lâmpada. Mas eu sempre lembro desse caso porque ele impacta em algo fundamental numa organização social, que é a confiança. Ele confiou, quando ele fez essa apreciatividade, ele confiou em você como um cidadão, mesmo sendo um estrangeiro, de que aquilo ia ser reparado. Então, porque isso é muito marcante, como é que as instituições funcionam, uma sociedade funciona dentro de limites de confidencialidade, confiança mútua entre pessoas e instituições. Então, esse é um aspecto também muito importante no caso brasileiro, né? De que medida alguém é tão desconfiado que você sempre... Né, um agente fiscalizador quanto a um estabelecimento, não quero alvará e é para ontem porque eu não confio que você, ou do outro lado também. Isso tem melhorado de um tempo para cá, né? Existem alguns princípios como o da consensualidade administrativa que permitem que exista uma flexibilidade, a ideia da responsividade, né? Da regulação responsiva, fiscalização responsiva, que é uma aplicação prática da teoria do selective enforcement. Né? Existe toda uma concepção do princípio da boa-fé, da confiança legítima, da segurança jurídica, que vem sendo desenvolvido já há alguns bons anos, mas que também, né, permitem que essa confiança se estabeleça, não só do particular perante a administração, mas da administração perante o particular, né? Um elo, né, uma relação jurídica administrativa em que os dois polos estão presentes. Perfeito. Agora, o que você acha mais interessante, em termos básicos, importante para um operador de segurança pública ou alguém, né, mais atinente, mais interessado no assunto, saber em relação ao direito administrativo? O que é básico e o que você lembra até da aplicação do direito administrativo dentro dessa dinâmica de segurança pública? Eu acho que assim, o agente de segurança, ele, assim como qualquer agente público, ele tem que conhecer quais são os seus deveres, né, e quais são as suas vedações. Por exemplo, para o agente administrativo, chamado tradicionalmente servidor público, né, ele tem que, federal, conhecer os artigos 116 e 117 da Lei 8112. Né? Esses deveres funcionais e essas vedações funcionais, né, muitas vezes são estudados durante o período de formação, né, de ingresso antes, né, no concurso público. Uma vez aprovado, esquece que elas existem, né, e passa a cometer faltas funcionais diárias, sem perceber que estão cometendo faltas funcionais. Né? Ademais, além disso, na verdade, você tem que entender a finalidade pela qual aquela entidade existe. Né? Então, a administração só existe para atingimento do interesse público. O seu fim maior é atingir o interesse da coletividade. Né? E o nosso sistema hoje é muito ruim no que diz respeito à característica do servidor, né? Toda a concepção de estabilidade da forma que ela está posta não é a mais adequada, né? Apesar de importante e achar que tem que existir, mas não da forma que ela existe. Tem que existir estímulos. Está sendo muito engessado, né? Muito engessado. Tem que existir estímulos para que aquele bom servidor não seja tratado igual ao ruim. Ou seja, hoje, na verdade, a mediocridade vence sobre a meritocracia e o servidor vocacionado que faz por onde, né? Enfim, tem o servidor que, né, tem muita publicação e o que não tem nenhum, e eles recebem exatamente o mesmo valor. Eu estou falando do meu exercício funcional, que eu sou servidor, né, magistério superior. Então, né, eu tenho que fazer ensino, pesquisa e extensão. E eu tenho professores que só fazem ensino e recebem o mesmo que eu recebo, e eu faço ensino, pesquisa e extensão e recebo o mesmo que ele. Então, não existe um sistema aí de adequação no modelo atual que a gente possui.
Então, mas eu acho assim, que basicamente é entender que a finalidade da administração é o atingimento do interesse público, conhecer os seus deveres e as suas vedações, conhecer os direitos, né, do cidadão, porque ele, né, tem que respeitar no exercício dessa busca pelo interesse público a dignidade da pessoa humana, né, e com isso eu acho que ele tem ali a base para, né, depois continuar exercendo a função pública com ou sem vocação. Sim, né? sim. Agora, isso que a gente comentou, né, da história ali da rosquinha e tal, quando a gente conversou, você estava falando um pouco da sua tese. Porque dentro da sua tese você estudou o conceito de polícia, né? Sim, eu usei a base da concepção de discricionariedade policial, né, como a situação prática dos estudos existentes, principalmente, né, os estudos empíricos ingleses e americanos, que eles têm muita análise empírica, né, dentro do direito, para, né, confirmar a teoria da apreciatividade, que foi o que eu desenvolvi durante o doutorado. Tá? Então, em nota de rodapé, eu fazia alusão sempre à chamada discricionariedade policial, que na verdade é algo muito mais amplo do que apenas uma discricionariedade, que eu entendo que é uma espécie apenas de subjetividade, a discricionariedade. Tem uma diferença entre a discricionariedade e a apreciatividade? Tem. Eu entendo que existem 4 subjetividades públicas, né? Dentre elas, a liberdade de configuração, a discricionariedade, a margem de livre apreciação dos conceitos indeterminados e a apreciatividade administrativa. Então, são 4 formas. Né? A discricionariedade e a margem de apreciação, elas estão inseridas dentro da delegação legislativa. O legislador delega para o administrador uma possibilidade de agir ou não, né? Uma norma permissiva é uma norma discricional, tá? Ou entre possibilidades ou não de agir, consequências distintas. Então, né, por exemplo, intervir de forma absortiva ou participativa na economia. Então, eu tenho 2 opções, absortiva ou participativa, então eu tenho ali uma delegação do constituinte ao legislador, e aí eu tenho ali uma discricionariedade também, só que é dessa vez chamada discricionariedade de escolha. Tá? Na norma permissiva é uma discricionariedade de atuação. E na hipótese normativa, né, por exemplo, em relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, pode o Estado intervir diretamente na economia. Uma ponderação que o próprio executivo faz. Que o próprio executivo faz, essa premissa para que eu possa intervir, essa condicionante tem que estar presente, relevante interesse coletivo imperativo de segurança nacional, né, são conceitos indeterminados. Alguns conceitos indeterminados possuem alto grau de indeterminação, mulher honesta, por exemplo. Tá? Outros, um grau menor de determinação, mas toda hipótese possui uma indeterminação. Né? E todo conceito de indeterminado tem uma estrutura que existe uma zona de certeza positiva da sua existência, né, de que aquela situação concreta é um relevante interesse coletivo. A Argentina invadiu o Brasil, ninguém tem dúvida que existe um imperativo de segurança nacional. Tá? O Brasil está com índice 0 de homicídios ao longo do mês de julho, por exemplo, de junho, né? Coisa quase de zona de certeza negativa, não existe situação de imperativo de segurança nacional. Agora, existe alguma situação que possa ficar numa zona de incerteza, numa incertidumbre, né? E aí nessa zona de incerteza eu tenho a possibilidade de ter uma margem de livre apreciação num conceito determinado em que o judiciário não pode adentrar. Então essas 2 subjetividades são as mais tradicionais e mais corriqueiramente citadas. Mas tem outras 2, que é a liberdade de configuração, que ela vem antes da própria delegação por parte do legislador ao administrador. Então, quando, por exemplo, o administrador ele vai criar um contrato, estabelecer um edital, regulamentar uma lei, tudo isso, ele não tem discricionariedade propriamente dita, ele tem uma liberdade configuradora. Tá? E existe a apreciatividade, que é a minha tese, a minha teoria, que eu defendo que, na verdade, ela é onipresente em todas essas outras 3 subjetividades ou residual quando não se consegue enquadrar uma subjetividade dentro de qualquer uma dessas. Aí, né, quando, por exemplo, um policial tem que decidir se ele vai dar um tiro para cima, um tiro, né, um tiro de advertência ou um tiro letal. Né? Então, essa decisão não é uma decisão de liberdade configuradora, não é uma discricionariedade, não é uma margem de apreciação, é uma apreciatividade que ele faz. Isso é muito interessante, porque uma das pesquisas que até o Instituto Recife faz é sobre a revisão do protocolo Tuller. O protocolo Tuller é um protocolo dos anos 80, em que distância uma segurança, né, para o policial alvejar alguém que está com uma arma branca, com uma faca. Então, lá fora isso já foi revisto, mas não tem... Os policiais hoje sabem que a distância é menor do que, eu acho que é 7 pés, alguma coisa assim. Só que a gente precisa dar uma base acadêmica, uma segurança, porque isso impacta até numa decisão, numa disputa jurídica. E de fato,
parte da atividade policial é muito impactada com apreciatividades muito instantâneas. Ele precisa fazer uma decisão assim, muito rápida. Inclusive, no início, antes de definir a terminologia que eu ia utilizar na discussão com os meus orientadores na Espanha, né, eu queria usar um termo como discre-instantaneidade. Né? E eles falaram, não, corta disso aqui. Porque que ele falou assim, eu falo, não, mas ela fica muito evidente em ações instantâneas da administração, do servidor da linha de frente, né? Servidor que tem contato com o cidadão, que tem que decidir, né? Se ele vai dar multa de 30 libras ou se ele vai pedir para no dia seguinte aparecer com a lâmpada funcionando, né? Então, aí eles olharam para essa situação e falaram assim, não, né? Não é um bom nome, né? Use um nome que já uma nomenclatura que já evidencia isso. Isso não é uma forma dele apreciar. Então vamos pensar. Aí eu sugeri a apreciatividade, eles concordaram, né? A ideia é que dentro de alguns anos o dicionário passe a colocar mais um númerozinho na palavra apreciatividade e diga que é uma espécie de subjetividade do administrador público, se a tese funcionar. Já tem, né, defendi em 2011, venho, né, demonstrando em várias obras a sua existência, efetividade, né, a realmente existência dessa, né, comprovando na prática em diferentes áreas. Eu tenho um livro sobre discricionalidade policial, que foi o primeiro para evidenciar. Depois eu escrevi sobre discricionalidade da saúde, na fiscalização. A gente está agora em produção na área. Agora, esse aqui que é um pouco mais antigo, né, sobre o silêncio administrativo, na verdade digamos assim, os normas em branco, como é que ou não, o que significa? Na verdade, é quando um particular solicitar algo à administração, a administração ela pode ou não ter um prazo para responder. Quando ela, né, detém um prazo para responder, se ela não responder nesse prazo, existem alguns efeitos, né, para aquele silêncio que a administração teve. É a omissão, né, dela e não, né, responder, sendo um dever funcional da administração, né, a resposta, porque nós temos constitucionalmente o direito de petição, um direito fundamental, e atrelado ao direito de petição tem o direito de resposta. Né? E a legislação fala que essa resposta tem que ser motivada. Então, a administração não pode se silenciar. Tá? Então, é uma prática perniciosa, uma prática ruim, né? E a gente fica à mercê quando a gente solicita algo à administração. Quem nunca solicitou alguma coisa à administração, a administração não respondeu no prazo, né, legal ou no prazo razoável, e aí existem alguns efeitos. Doutrinariamente, a doutrina vem defendendo que quando ela não responder no prazo, o efeito a ser aplicado deveria ser o negativo, tá? O indeferimento. Mas, né, pelo princípio da legalidade, esse efeito deveria ser disposto em lei. Algumas leis estabelecem, né? O processo administrativo do Estado de São Paulo estabelece, né, que o silêncio é negativo caso ela não responda. Esse livro, por exemplo, no final tem um anteprojeto de lei que eu redigi, né, sugerindo que isso fosse incorporado na lei de processo administrativo ou que existisse uma lei específica só sobre silêncio administrativo. E esse projeto de lei foi até utilizado por um deputado do Estado do Rio de Janeiro para, né, sugerir uma legislação específica para incorporar dentro da legislação do Estado do Rio de Janeiro, mas está estagnado dentro da Assembleia Legislativa, passou pela Procuradoria do Estado, foi confirmada, né, a necessidade, a importância da temática, mas nunca foi adiante. Para a administração, né, nunca é que se deseja que se especifique o efeito do silêncio, mas para o cidadão isso é um efeito muito importante a ser estabelecido. O projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para mudar a lei de processo administrativo prevê, de forma bem sutil, uma espécie de silêncio negativo, mas que permite que a pessoa entre no grau recursal seguinte. Já é um avanço. Seria uma maneira de sancionar o órgão público que silencia. A omissão da administração por se silenciar. Tá? Basicamente isso. Bom, ainda nessa parte acadêmica, uma das suas atividades além da docência, a UF, PUC, etc., é o IBDA, né? Explica em breves palavras o que é o IBDA, a importância dele. Enfim. O IBDA é um Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Hoje eu exerço a função de diretor executivo desse instituto, presidido por uma mulher, Cristiana Fortini, a primeira mulher a presidir esse instituto. É um instituto que completa esse ano 50 anos. O evento que a gente fará todo ano, a gente faz todo ano um evento. Hoje é o principal congresso do direito público, não só do direito administrativo no Brasil, tá? Está na 39ª edição, então a gente vai fazer no dia 8, 9 e 10 de outubro em BH esse grande evento. É um evento hoje que atinge mais ou menos 3.500, 4.000 pessoas, com os maiores nomes do direito público
palestrando com oficinas e etc. É um estudo que tenta realizar, ou busca já dentro desses 50 anos, realizar uma série de atividades em prol da administração pública como um todo. Então, a gente tem atividades como amicus curiae em alguns processos do STF, a gente tem várias policy papers tentando direcionar caminhos de política pública a favor da sociedade como um todo. Então, nós temos várias comissões que estão ativamente trabalhando para, né, melhorar o direito administrativo no Brasil. Para fechar, como eu comecei, sobre o Seminário Futuro do Estado Brasileiro que você participou, que a gente falou de ativismo judicial, era uma mesa que tinha um pouco ali de direito econômico e, né, naturalmente, direito administrativo. É um tema muito sensível, muito complicado hoje, né, é um tempo estranho, digamos assim. Queria que você falasse, é possível dizer que é algo preocupante no direito público brasileiro hoje, tendo em vista até o que você comentou naquele evento? Sim. O que você poderia assim trazer a respeito disso? Eu acho assim, o ativismo judicial, na forma que se encontra e para o caminho que ele está avançando, vai gerar uma disruptura e uma revolução ou uma evolução, como aconteceu durante a Revolução Francesa, que era exatamente o excesso de poder na mão do judiciário, tá? Montesquieu foi juiz, né? Teve a oportunidade de perceber o quanto mal aquela função subjetiva exercida pelo árbitro juiz que existia, e tentou, na teoria dos freios e contrapesos, estabelecer um limite, falando que o juiz deveria apenas ser a boca que pronunciava a palavra da lei, né? Não era poder, né, político de fato. Exato. E isso é o que tende a acontecer. Eu acho, o que eu defendi durante o seminário, né, o fórum, né, que vocês elaboraram e que foi fantástico, foi que deve existir uma paridade de armas, né? É dizer, o que percebe-se hoje é uma administração pública comedida, com medo de decidir, a teoria do apagão das canetas ou do direito administrativo do medo, né? O professor Rodrigo Valgas, que também é membro da diretoria do IBDA, desenvolveu sua tese doutoral e publicou um livro famoso sobre essa temática do direito administrativo do medo. E o que se percebe é a administração decidindo conforme a legalidade. E aí o que o judiciário faz? O judiciário olha a legalidade e fala, não, vou decidir conforme a juridicidade administrativa, conforme todo o direito, não conforme apenas a letra literal da lei. Aí ele substitui a decisão administrativa pela dele. Quando o administrador toma o risco de decidir conforme a juridicidade administrativa, o que o controlador judiciário normalmente tende a fazer? Isso está avançando pior. Agora está avançando não só para o ativismo judicial, mas para o ativismo legislativo, porque o Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, tem agido também por um instrumento de ativismo parecido com o ativismo que o Judiciário vem fazendo já há alguns anos. Sim. Tá? Exacerbando, né, ali fugindo um pouco, né, usurpando algumas atividades do Executivo a seu favor. Tá? Então, o Poder Legislativo também, através do Tribunal de Contas, vem atuando de forma esquizofrênica, né, ao meu ver. Mas o que se tem é uma atividade que, às vezes, quando as raras vezes que o administrador resolve tomar coragem, decidir conforme a juridicidade, afinal ele está sendo controlado constantemente por conta dessa juridicidade, ele vem, o controlador, e fala assim, não é assim, tem que se decidir conforme a legalidade administrativa. Então, o que se precisa, o que eu defendi, foi a necessidade de uma paridade de arma. Se eu decido conforme a legalidade, o controlador tem que analisar aquelas circunstâncias conforme a legalidade. Da mesma maneira que quando o administrador se vale da juridicidade para fundamentar sua decisão, então aí sim o controlador pode usar apenas a juridicidade, não a estrita legalidade. Do contrário, toda e qualquer decisão administrativa vai sempre poder ser anulada ou até mesmo substituída por parte daquele órgão controlador, seja ele quem for. Tá? Além disso, eu tenho defendido também uma necessidade de se retomar a ideia de que os princípios que possuem força normativa são os princípios gerais do direito, e não todo e qualquer princípio do direito. Hoje, da cartola, um juiz tira um princípio da cartola que sequer as pessoas sabem que existe, né? Um princípio, às vezes, setorial, aplicável só àquela situação concreta. Não, os princípios que possuem força normativa deveriam ser, como originalmente se propôs, apenas os princípios gerais do direito, não do direito administrativo, princípios gerais do direito, de todo e qualquer ramo do direito. Esses, sim,
né, possuem força normativa, e eu concordo que tenham força normativa. Mas fora esses, né, os princípios deveriam continuar sendo utilizados da mesma forma que eles eram até então utilizados antes da teoria dos princípios, que era para resolver lacunas do direito, e apenas isso. Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigado. Acho que a gente agradeço. Aquela coisa enxuta, mas calibrada, então é bom. Obrigado mesmo, Sadi. Eu que agradeço, Amir, a oportunidade. Felicitações aí pelo projeto. Ótimo. Bom, espero que todos acompanhem, sigam e compartilhem. E isso é mais um desenvolvimento aí do projeto da Unipol, da pós-graduação e tudo aquilo que a gente tem a oferecer. Então, esse espaço aqui de difusão e aprofundamento dos assuntos que a gente está tratando nos nossos cursos. Obrigado.